Então, pessoal, estamos há 13 meses aí das eleições de 2020. Muita gente vai ser candidata a prefeito, a vereador ou a vereadora na sua cidade. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um conceito muito utilizado no marketing, né? Como um todo, no marketing digital, que é o funil de vendas, só que adaptado para a questão eleitoral, para a realidade eleitoral, que é o funil de votos, né? Então, vou explicar para vocês aqui o que é o funil de votos, como vocês irão utilizar o funil de votos na campanha de vocês, para angariar mais seguidores, transformar esses seguidores em seguidores engajados e depois criar uma narrativa para que esses seguidores virem eleitores de vocês durante a campanha, certo? Então, o que é um funil de votos? Na verdade, essa ideia, esse conceito de funil de votos, ele não existe, né, academicamente. É uma adaptação do funil de vendas, o conceito de funil de vendas. E da onde que surgiu essa ideia? Bom, trabalhando com marketing digital, a gente pensou em uma forma de fazer a campanha que a gente sempre bate na tecla aqui, fazer uma campanha assertiva, uma campanha vitoriosa com a menor quantidade de recursos possível. E a gente faz isso através, uma das técnicas que a gente utiliza é essa técnica de funil de votos. A gente cria uma quantidade grande de seguidores, de pessoas que têm a ver com a nossa causa, com as bandeiras do nosso candidato, e depois a gente vai afunilando o nosso relacionamento com esses seguidores, a fim de transformá-los em eleitores, né? O que é o funil? O funil de vendas, o funil de marketing, é um modelo estratégico, né, voltado exclusivamente para mapear o percurso de um consumidor. Então, ele é um funil que foi desenvolvido no século XIX, uma ideia, um conceito desenvolvido no século XIX, para que ele traçasse, mapeasse qual era o percurso do consumidor. Então, era desde a descoberta da marca, massificação, criação de objeções, enfim, conversão e a venda por final. Então, ele é o quê? Ele é um modelo estratégico de consumo que ilustra o percurso teórico que o cliente deve seguir até efetuar a compra. Aqui, no caso, a gente vai substituir a compra por voto. Então, aqui a ideia é criar uma base grande que irá se transformar depois em público votante, né? Aqui eu coloquei um exemplo de funil tradicional de marketing, né? Que aqui no topo você atrai a maior quantidade de pessoas através do tráfego, depois você converte essas pessoas em visitantes assíduos das suas publicações, das suas páginas, enfim, das suas redes sociais, depois você irá se relacionar com elas, demonstrar a oportunidade do seu produto, e aqui no caso, na verdade, a oportunidade do nosso candidato, das propostas do nosso candidato, e depois você transformará esses visitantes, essas pessoas, em público votante, né? Então, basicamente aqui, o que você vai fazer? Vai substituir essa ideia de funil e em clientes você vai colocar o quê? Eleitor, o público votante. E aqui é uma pergunta muito simples, né? Por que você deve fazer o seu funil? E eu de pronto já elenquei aqui 6 motivos no qual você deve fazer o seu funil de votos e pensar nessa estratégia, em aplicar essa estratégia em 2020, porque eu sei que ela vai ser de grande valia e pode dobrar a quantidade de eleitorado que você tenha, né, atualmente. Primeiro motivo, escalabilidade da campanha. Utilizando um marketing digital, utilizando a ideia de funil, utilizando a ideia de gerar tráfego, sendo ele pago ou orgânico, você tem uma capacidade muito maior de escalar a sua campanha. Por quê? Vamos pensar que a gente vai fazer a campanha do modo tradicional, do modo físico, aquele de bater na porta das pessoas, receber lideranças, fazer viagens, cumprimentar aí, buscar cada eleitor de modo individual, enfim. Por mais bem intencionado que você seja, você vai ter 2 problemas aí.
O primeiro deles é a própria capacidade física sua durante a campanha. Porque você, por mais que você queira, você não vai ter a capacidade física de estar em todos os locais, de visitar todos os seus eleitores, de conversar com todas as lideranças, por mais bem intencionado que você esteja em sua campanha. Isso pode gerar um ruído também, de você visitar uma liderança A e não visitar uma liderança B, ou de você esquecer de algum eleitor importante, enfim. E com o funil de voto, você consegue gerar escala para a sua campanha. E como que você vai gerar escala para a sua campanha? Gerando escala em tráfego. Através da internet, o gasto, muitas vezes que eu tenho para acessar uma pessoa, eu posso acessar 1.000 por uma diferença de valor ou uma diferença de tempo mínima. Então, há uma capacidade de eu acertar muito mais pessoas e transformar muito mais, gerar muito mais voto com isso. O segundo ponto, você consegue mensurar, através do funil de votos, os assuntos e interesses de seu eleitorado. Então, através do funil, da última etapa do funil que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir saber exatamente quais são os assuntos de interesse do seu eleitor, o que o seu eleitor quer ouvir, né? O que o seu eleitor busca em você enquanto candidato, né? O que o seu eleitor precisa, o que o seu eleitor almeja, né, dentro daquela comunidade ali, quais são as dores do seu eleitor, né, o que você poderá fazer por ele. Terceiro ponto, você consegue mensurar a capacidade de votos que você tem. Então, aqui vamos pensar o seguinte, quanto mais votos você tiver na base do funil, no ponto mais alto do funil, quanto mais pessoas você conseguir atingir e trazer para o ponto mais alto do seu funil, mais votos, teoricamente, você terá na parte mais baixa do funil. Ou seja, quanto mais pessoas você atingir através da tática de funil de votos, através do marketing digital, mais pessoas tenderão a votar em você, caso você tenha boas propostas, né? Tenha um nome, tenha construído um nome, uma narrativa, um histórico de luta e tenha demonstrado isso da sua campanha. Então, você consegue também mensurar a capacidade de votos que você terá no decorrer desses 45 dias. Né? A quarto ponto positivo do funil de votos, você consegue gerar autoridade para o seu eleitorado. Como é que você vai fazer isso? Gerando conteúdo. Então, através do contato que você terá direto com ele na segunda etapa do funil, você vai gerar autoridade com ele. A quantidade de conteúdo que você criará mostrará para ele que você é um candidato capaz, que você é um candidato que atende às expectativas dele. Quinto ponto, gerar engajamento. Através do funil de voto, você consegue engajar o seu público, você consegue engajar a sua audiência, né? Você consegue ter o controle e ter um feedback do seu eleitorado. E o sexto e último ponto, você consegue, pelos 5 pontos anteriores, aumentar o número de eleitores. Então, você terá teoricamente, menos trabalho para atingir uma quantidade maior de pessoas. Você irá conseguir mensurar os assuntos de interesse dele. Então, olha o nível dessa estratégia. Através dela, você consegue saber exatamente o que o seu eleitorado quer ouvir. Você vai conseguir saber exatamente qual a sua capacidade de votos, como está indo a sua campanha. Você vai conseguir gerar escala para a sua campanha eleitoral, ou seja, você vai conseguir aumentar exponencialmente a sua campanha. Você vai conseguir gerar autoridade durante a sua campanha eleitoral. Você pode sair, então, de uma figura muitas vezes anônima, mas que tem uma boa intenção, tem boas propostas, é uma pessoa que tem um nome limpo, uma pessoa que quer fazer o bem para a sua comunidade. Pode sair de uma pessoa anônima a uma pessoa que está autoridade, uma pessoa que irá converter uma grande quantidade de pessoas em uma grande quantidade de eleitores. Você consegue gerar engajamento através do funil de votos e, consequentemente, por esses 5 pontos,
você irá aumentar o número de eleitores. E quais são as 3 etapas, né, do funil? Primeira etapa do funil, isca. E a gente vai falar aqui quais são os tipos de iscas, por que essas iscas funcionam, como funcionam. A segunda etapa do funil, contato. Como você vai manter o contato com o seu eleitorado. Né? E aqui a gente vai explicar como fazer isso através de e-mail, como fazer isso através de WhatsApp, como fazer isso através de Facebook, Instagram, lista de transmissão, blog, enfim. E a terceira etapa é a parte de mensurar esses eleitores, essas pessoas que te seguem, em engajamento, mensurar o engajamento deles, a capacidade de voto que você terá e a representatividade. E por que isso aqui é importante? Porque nessa terceira etapa você vai conseguir nortear a sua campanha. Você vai saber se você vai precisar mudar a rota, se você está caminhando bem, se você vai ter que focar em determinados temas, em determinados tipos de comunicação durante a sua campanha eleitoral. Isso vai diminuir os riscos que a sua campanha pode correr. Então, a primeira etapa do funil, a parte mais alta do funil, né? O topo do funil, são as iscas. Quais são as iscas e por que as iscas funcionam? Bom, primeiro, quais são as iscas? O que é uma isca? A isca ela vai servir, é um instrumento no qual você vai utilizar para capturar informações do seu eleitor. No marketing a gente chama transformar um visitante em lead, né? Você vai transformar aquele visitante da sua página, do seu fanpage, do seu Instagram, do seu blog, do seu site institucional, em um lead, em um possível eleitor. Então, quais são esses tipos de isca? Bom, a isca, você vai criar um material, algum conteúdo que seja interesse desse potencial eleitor, e em troca, você pedirá para ele informações, ou seja, nome, WhatsApp, e-mail, enfim, todo tipo de informação que seja necessária para você fazer a sua campanha, a sua comunicação da forma mais assertiva possível. Tudo bem, isso aí eu entendi. Agora, vamos supor que eu queira fazer essa isca hoje. Então tá. Qual a sua bandeira hoje? A minha bandeira é na área de educação. Então eu tenho um grande público que tem interesse nessa área. Então, qual tipo de isca eu poderia criar para esse público? Por exemplo, um livreto, um e-book, no qual mostrasse um projeto de lei seu, ou criar um vídeo no qual você demonstrasse alguma propositura sua, ou gerar um debate, ou seja, eu vou criar um evento, um seminário que fala sobre a questão dos enfermeiros, database, enfim. Você vai criar algum tipo de material que seja de interesse do seu público, do seu potencial eleitor, e em troca, para ele ter acesso, você vai pedir informações dele. Por exemplo, vocês, para terem acesso a esse tipo de material que estão recebendo agora, eu pedi o e-mail de vocês. E como que eu consegui o e-mail de vocês e o contato de vocês? Criando um e-book, que são 6 passos, né, que você precisa ter noção, para que você não perca as eleições de 2020. Ali eu elenquei 6 fatores, 6 dicas, 6 elementos no quais vocês devem estar atentos nas eleições de 2020. Para vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo, vocês tiveram que fazer o quê? Deixar o nome e o e-mail de vocês. E é por isso que vocês estão assistindo essa live, tem acesso ao conteúdo que eu mando por e-mail. Então, você pode fazer a mesma coisa com o seu eleitor. Né? E como é que você faz? Já dei um exemplo aqui, um seminário. Esse seminário dá muito trabalho, vai dar despesa, vai gerar... Não, você pode fazer um seminário online, você pode chamar pessoas que têm uma certa, que você conhece enquanto líder, que tem uma certa influência nessa área, ou até mesmo você, as pessoas que estão dispostas a te ouvir, e você divulga esse seminário em troca dos dados da pessoa. Outra forma de conseguir uma grande quantidade de contatos para a sua lista.
criando grupos no Facebook. Então eu sou um líder um líder comunitário da sua cidade. Cria um grupo da sua região ou da sua cidade com um tema específico. Exemplo que dá muito certo durante campanha ou enfim em qualquer época. Grupo de emprego. Muita gente tem interesse em saber sobre vagas de emprego, enfim. Por que você não levanta essa bandeira para o seu público, para o seu eleitorado? Então você vai lá no Facebook, você vai criar uma fanpage de grupos de emprego, enfim, e aí você coloca um questionário para as pessoas que querem entrar nesse grupo. Então, quando você for entrar no grupo, você coloca lá um questionário. Qual o seu nome? Por que você tem interesse de entrar nesse grupo? E o e-mail. Ali você cria uma planilha de Excel no qual você vai ter um contato direto com as pessoas que estão naquele grupo. Em troca disso, você vai mandar para elas vagas de emprego, dicas de como ela pode melhorar, sei lá, o currículo dela, enfim, coisas do interesse daquele cidadão. Outro exemplo, você pode simplesmente pedir para as pessoas para ter esse contato, né? Então, você tem as suas redes sociais, você pede, olha, eu estou pedindo contato de vocês porque eu quero afunilar o meu contato com vocês, enfim, mandar proposituras no mandato, esse tipo de coisa. Segundo ponto das iscas, quais dados você deve recolher? É aquilo que eu disse. Qualquer dado, desde que ele faça sentido para você durante a campanha. Então, eu recomendo que você, de pronto, já conecte, já recolha o nome da pessoa e o WhatsApp dela. Por que o nome e o WhatsApp? Porque o nome e o WhatsApp são certos de dados que você pode utilizar em qualquer campanha de qualquer tamanho. Então, se eu vou estar concorrendo para vereador em uma cidade que eu preciso ter somente 1.000 votos, o WhatsApp faz muito mais sentido do que eu ter uma pessoa curtindo a minha página no Facebook, que o alcance é bem menor, ou no Instagram, que o alcance também é bem menor. E através do WhatsApp, depois eu posso fazer enquetes para pegar os outros tipos de dados, né? Ou oferecer outras iscas para capturar mais dados, enfim. E o conteúdo, o que colocar na isca, que eu dei alguns exemplos, mas eu quero deixar claro aqui que você pode criar iscas diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, eu vou criar um grupo, exemplo, eu criei o grupo de emprego. Então eu sei que aquelas pessoas que deram aquele material, eu vou criar uma planilha para ela, que deram aqueles dados, eu vou criar uma planilha para ela, e ali eu vou cadastrar todo mundo que está nesse grupo que me ofereceu os dados porque procuraram emprego. Então essa vai ser a planilha de emprego. Então eu sei que o interesse daquelas pessoas é emprego. Então eu posso mandar conteúdos direcionados àquele tipo de pessoa, e isso eu vou utilizar durante a campanha, gerando propostas do interesse dela. Né? Eu posso fazer isso gerando um e-book de mães, né? Dicas dos direitos que as mães têm, ou como as mães podem ir atrás dos direitos dela, e em troca eu pego esse dado. Então, enfim, quantidade infinita aí de materiais e de formas de você capturar esses dados. Tudo bem, então eu capturei esses dados, eu já tenho um nome, já tenho um e-mail, já tenho um WhatsApp, e como que eu vou fazer, o que eu vou fazer com esses dados? Bom, agora você vai para a segunda parte do funil. Então a gente tem o topo do funil, que é a parte de tráfego, de pessoas que vão deixar os dados para vocês, e a gente tem essa parte de baixo agora, que é a parte do contato. Como que você pode fazer esse contato? Diversas formas. O primeiro, e-mail. Você pode capturar o e-mail das pessoas e começar a mandar e-mails para elas de acordo com o interesse que elas têm. Então, eu posso enviar e-mail marketing direcionando ao tipo de cadastro do eleitor. Então, é como eu falei, esse aqui eu cadastrei com a isca que a pessoa diz que tem interesse em trabalho, enfim, em vagas de trabalho. Eu vou enviar conteúdos relacionados àquilo para ela. Aquilo ali, a pessoa, eu sei que ela é mãe e ela tem interesse sobre maternidade, que eu vou enviar conteúdos relacionados ao que ela gosta. E assim por diante. Você pode ter esse contato
através de e-mail. Você pode ter esse contato através de Facebook. Quando você cria o seu grupo no Facebook, você pode produzir conteúdo para ele, publicar e as pessoas vão ter acesso àquilo. E ali, quanto mais a pessoa vê o conteúdo que você posta, mais valor você tem para ela e mais autoridade você gera na cabeça dela, no subconsciente dela. E você pode fazer como esse contato no Facebook? Através de lives. Então você vai fazer um webinário falando sobre um determinado tema. Você pode mandar mensagem direta via página. Então, se você é um administrador da sua página no Facebook, você pode escrever uma mensagem, enviar que vai disparar no chat de todo mundo que segue a sua página. Então, você não precisa fazer isso manualmente, né? E é por isso que a gente indica sempre que você, caso seja candidato, tenha a sua página no Facebook. Porque você consegue alcançar muito mais pessoas, você consegue mensurar as pessoas que você alcançou, ter detalhes sobre ela, quantidade, porcentagem de homem, mulher, porcentagem de abertura, de pessoas que viram aquele conteúdo, enfim. E você consegue conversar com todas ao mesmo tempo. Na sua página pessoal, não, porque você vai ter que enviar uma mensagem, uma por uma, enfim. E a outra forma, no Facebook, é através de DM. Isso aqui é indicado para quem? Para quem tem páginas pessoais e que está concorrendo em uma cidade muito pequena, às vezes a pessoa precisa de 300 votos somente, ela consegue fazer esse tipo de contato manualmente, né? A outra forma de você ter o contato com o seu eleitorado é através do Instagram. Através de conteúdo no feed, através dos stories, através de lives e através da DM. Que é importante deixar claro que as lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem um ponto muito positivo acima do conteúdo, né, em feed, em stories. Por quê? Porque quando você inicia uma live no seu Facebook, no seu Instagram, todas as pessoas que estão online são notificadas. Então a chance de você ter mais audiência é muito maior do que você simplesmente publicar o seu vídeo. Então é por isso que muitas pessoas hoje gravam um vídeo, editam um vídeo e publicam esse vídeo no Facebook como se fosse um vídeo ao vivo, conteúdo ao vivo, uma live, porque a quantidade de pessoas que ela acerta é muito maior do que a quantidade de pessoas que ela acertaria se ela só tivesse publicado aquele conteúdo. Por fim, mas não menos importante, o WhatsApp. Como é que você vai manter o contato com os seus eleitores via WhatsApp? Através de lista de transmissão, né? Através de grupos ou através de DM. E aqui eu recomendo fortemente que vocês façam majoritariamente por lista de transmissão. Por quê? Porque o grupo, ele cabe pessoas discutindo e pessoas discordando. Muitas vezes o seu grupo pode ter opositores seus ali, então a pessoa entra só para falar mal de você e fica chato se você banir a pessoa do grupo, né? As outras pessoas irão se questionar, porque talvez elas não saibam se é seu opositor político. Tem gente que é paga só para falar mal de candidato, enfim. E você no grupo, você está criando, muitas vezes, um monstro dentro de casa. Então, é importante que você evite grupo. E a lista de transmissão tem outras qualidades. Por quê? Porque só você manda mensagem. E você manda mensagem direta ao seu eleitor. E por que isso é bom? Porque você não está concorrendo com ninguém. Às vezes você vai ter um grupo ali de 200 pessoas durante a eleição e você vai mandar ali para o seu eleitor e logo em seguida muita gente vai mandar resposta, enfim, ali a sua mensagem que era para ficar foi jogada lá para cima e a pessoa, se ela entrar 10 minutos depois, ela já não vai conseguir ver aquilo. Então, na lista de transmissão, você sabe exatamente aonde que a mensagem está chegando e para quem está chegando. E o melhor, você pode segmentar isso de acordo com o interesse. Então, você lembra daquela planilha que eu te falei para você fazer, de acordo com o interesse dos interessados em emprego, em vagas de emprego, vagas de trabalho, não sei, as interessadas em maternidade, enfim, saúde, que estão interessadas em questão de saúde, vagas em CMEI. Você pode criar uma lista de transmissão para cada um e fazer um contato direto com o interesse daquele público.
E você vai também saber exatamente quais são a sua persona, qual grupo que está interagindo mais, qual lista de transmissão que está interagindo mais, quais pessoas interagem mais, enfim. E por fim, você pode fazer no WhatsApp via DM. Então você pode mandar mensagens diretas ao seu eleitor e ele responderá diretamente, né, para você, e você cria um contato mais pessoal com ele. E aqui eu vou dar uma dica de conteúdo que é muito boa, assim, e a gente utiliza bastante, que é o conteúdo em vídeo. E por que o conteúdo em vídeo? O conteúdo em vídeo tende a funcionar melhor do que um conteúdo, uma publicação de uma foto, ou uma publicação de algum conteúdo em texto, ou um link. Por quê? Porque as pessoas se interessam mais por vídeo, né? E o próprio algoritmo das redes sociais tendem a entregar mais vídeo. Além de que, o vídeo ele gera outros gatilhos com o seu eleitor, que é o gatilho da similaridade, né? Ele vai começar a ver em você uma pessoa como ele vai começar a gravar o seu rosto, né? Ele vai começar a te perceber como uma pessoa que tem propostas, enfim, uma pessoa real. E o melhor disso, se você tiver se você tiver uma página no Facebook, uma página no Instagram, um perfil no Instagram, né? E um WhatsApp business ou um WhatsApp comum de lista de transmissão, você pode utilizar o vídeo em todas as plataformas e ele vai performar bem em todas as plataformas. Se eu tivesse um canal no YouTube, por exemplo, eu poderia utilizar nas 4 plataformas. Né? Se você vai usar o TikTok, que é uma rede que começou a ser utilizada agora em 2018 nas campanhas, você também poderia utilizá-lo. Então, o vídeo ele funciona em todas as plataformas e tendem a ter mais visualização. E a última parte do nosso funil é a parte dos votos em si. Então, a gente foi notado pelo nosso eleitor, né? Ele deixou os dados dele, ou seja, eles demonstraram interesse em alguma das causas que você levantou. Você está mantendo um contato com ele ao longo desses 13 próximos meses aí até a eleição. E agora é a parte que você tentará transformar aquela pessoa que tem um contato direto com você em um eleitor de fato, ou seja, você transformará aquele seguidor em um voto. E como que você vai saber se aquela pessoa vai votar em você? Na verdade, você não sabe, mas tem técnicas que você pode facilitar esse entendimento. E você vai saber, vai ter um norte se isso de fato está acontecendo, através de 3 pontos. O primeiro é, você vai começar a mensurar a sua capacidade de voto. Ou seja, vamos supor que eu dou uma lista de transmissão e ali eu já tenho, eu consegui coletar 10 mil contatos. E aos poucos, conforme eu vou chegando perto das eleições, eu começo a mandar links para essas pessoas nos meus conteúdos. Exemplo, eu vou pegar aquele cara que se cadastrou na minha lista de vagas de emprego e vou mandar para ele. Olha, fulano, eu acabei de fazer um vídeo que está nas minhas redes sociais, na qual eu falo com pessoas como você que estão procurando emprego, ou conhece alguém que está procurando emprego, e eu dou dicas de como você pode organizar, por exemplo, o seu currículo. Então, eu quero que você clique no link abaixo, caso você tenha interesse, para você saber como que você vai fazer isso, enfim. E aí, você pode utilizar um link inteligente, ou seja, através do Bitly, algum encurtador de link, que ele irá contar quantas pessoas clicaram naquele link. Então, vamos supor, eu sei que se eu mandar para 10 mil pessoas e 5 mil pessoas clicarem no meu link, são 5 mil pessoas que estão interessadas no que eu tenho a falar. E se as pessoas têm interesse no que eu tenho a falar, elas estão mais propensas a votar em mim do que um fulano de tal que nunca me viu, não sabe quem eu sou. Outro ponto importante, você vai conseguir
mensurar a representatividade daquilo que você fala. Então, eu posso elencar temas e conforme a interação do meu público, da minha audiência com isso, eu consigo saber se aquele tema de fato representa eles ou não. Outra coisa interessante que eu posso fazer para mensurar a minha capacidade de voto e o engajamento do meu público. Eu, enquanto líder, enquanto uma pessoa comum, muitas vezes, não precisa nem ser um líder, enfim, eu posso criar um projeto de lei no qual eu acredito que aquilo tem um grande apoio da sociedade, enfim. Eu crio um projeto de lei, um abaixo-assinado, e começo a divulgar esse link nas minhas listas de transmissão. E aí eu vou conseguir saber, de acordo com a quantidade de assinaturas, quais pessoas estão engajadas naquele tema. Se aquele tema ele tem um grande engajamento, ou seja, ele tem um grande apelo popular do meu eleitorado, do meu público-alvo, ou não. E ali eu vou ter uma dupla confirmação de interesse do meu eleitor. Então ele vai deixar um e-mail que eu já tenho novamente, ou seja, ele está duplamente interessado naquela pauta que eu estou levantando. E por fim, essa parte ela tende a te ajudar a reorganizar a sua rota eleitoral. Então eu sei que eu criei uma lista muito grande de pessoas, criei uma audiência muito grande, mas eu estou interagindo e não estou tendo o feedback deles. Talvez a forma com que eu esteja falando não esteja agradando, talvez o assunto de fato não esteja agradando, talvez aquelas pessoas não vão votar em mim, elas só estavam interessadas no conteúdo, na isca que eu proporcionei para elas em primeiro contato. Então, essa parte te ajuda a reorganizar a rota da sua campanha, certo? Então, você vai conseguir mensurar a capacidade de voto, mensurar a representatividade da sua campanha, das suas bandeiras, reorganizar a rota e, quiçá, talvez, através de enquetes, você pode até saber levantar pautas que não estavam presentes para você enquanto candidato. E como você vai fazer? Como você vai mensurar isso? Então, a primeira coisa, através de Google Forms. O Google Forms é o que? Um formulário do Google que ele disponibiliza gratuitamente para qualquer um. Você vai entrar com a sua conta do Google, né, o seu Gmail, vai criar um formulário no qual você vai coletar as informações das pessoas e vai saber a opinião delas. Então, eu quero que você deixe opinião sobre tal coisa, e ali as pessoas vão responder. Você pode medir isso também através de enquetes no Facebook, né? Ou enquetes no WhatsApp, ou enquetes no Telegram, que é uma outra rede social forte também. E você vai mensurar isso, como eu disse, através da quantidade de cliques e interação nos seus links. Então, você vai fazer uma análise da quantidade de interação com a sua chamada para ação, ou seja, eu pedi para as pessoas irem até o link tal, deixar a assinatura delas, ou fazer um abaixo-assinado virtual, e através da quantidade de pessoas que foram proporcionalmente, ou seja, através da quantidade de pessoas que foram sobre o número total de contatos que eu tenho, eu vou saber se eu estou tendo um bom engajamento ou um mau engajamento. E para a gente finalizar aqui, eu vou dar uma dica de ferramentas que vocês devem utilizar, que eu acho que é fundamental para fazer a campanha política de vocês, através da quantidade de votos necessária. Então, vamos supor que você esteja fazendo sua campanha, já esteja em pré-campanha, né? E a sua campanha eleitoral na sua cidade, você precisará de 1.000 votos. Então, eu recomendaria vocês que vocês, primeiro, criassem as iscas digitais, que vocês capturassem essas informações e levassem a comunicação de vocês através do WhatsApp ou do Telegram. Aqui no caso, eu preferiria até o WhatsApp, porque é um número maior de usuários. Você conseguirá ter uma resposta, até 1.000 votos, você consegue com uma pequena equipe já conseguir fazer a campanha e conseguir responder todos os seus usuários. E aqui não necessariamente você precisaria de uma fanpage no Facebook muito engajada ou do Instagram muito engajado.
E às vezes até o contrário. Se você tiver uma pequena página no Facebook, uma pequena página no Instagram, mas tiver uma grande base de eleitores no seu WhatsApp, isso vai ser muito bom para você, porque ali de fato você vai manter um relacionamento com eles e vai evitar os adversários políticos irem atacar sua página, denegrir a sua imagem, enfim, utilizar de fake news para tentar derrubar a sua reputação. Então, se eu fosse candidato hoje em uma cidade de até 1.000 votos, eu focaria no marketing pessoal, de conhecer do boca a boca, e no WhatsApp. Eu utilizaria basicamente o WhatsApp, né, e talvez o Facebook ali, vez ou outra, para fazer a comunicação e o marketing da minha campanha. Agora, vamos supor que você precise de 10.000 votos na sua campanha para vereador. Aqui a abordagem já tem que ser um pouco diferente. O meu contato mais pessoal continuaria sendo o WhatsApp, porém eu teria que ter um Facebook mais ativo, né? Principalmente durante a campanha, publicações todos os dias, gerar engajamento, e um Instagram também mais ativo. Então eu buscaria seguidores para aquele Instagram, o Facebook. E aqui é importante deixar claro que você deixar de lado as métricas de vaidade. Então muitos candidatos querem ter 100 mil seguidores na página deles e tem 50 mil habitantes na cidade. Então, assim, aqui não importa, não é a quantidade de pessoas que estão seguindo sua página, enfim, quantidade de pessoas que estão dando like nas suas fotos. Isso é importante desde que as pessoas sejam verdadeiras e que elas, de fato, vão votar em você. Então, é importante que você meça aqui o engajamento real da sua página, né? E não fique buscando perfis falsos, enfim, só para mostrar uma grande quantidade de número ali, e isso não vai converter nada em voto. Se a gente pegar a penúltima eleição, por exemplo, que começou a ter um boom das redes sociais, a gente tinha ali na reta final das eleições o candidato Aécio Neves, né, na eleição retrasada, o candidato Aécio Neves com 4,5 milhões de curtidas na página dele no Facebook, e a então candidata Dilma Rousseff com 4 milhões, né, ou seja, 500 mil a mais de pessoas ali seguindo ele no Facebook, e ele perdeu as eleições. Então, assim, deixa de lado as métricas de vaidade e foque nos seguidores reais, em pessoas que de fato são dispostas a te ajudar na campanha, né? Então é isso. Se eu precisasse de 10.000 votos, cerca de 10.000 votos, eu focaria em WhatsApp, Facebook, Instagram. E lembrando aqui, o WhatsApp sempre em lista de transmissão. Sai fora de grupo, que isso não ganha voto para ninguém, faz perder. E vamos supor que você precise de 30.000 votos ou mais. Aqui já começa a ficar difícil esse contato direto no WhatsApp. Você precisaria talvez de um call center de WhatsApp ali, de pessoas respondendo 30, 40 grupos ali, cada número de WhatsApp diferente, né, para conseguir dar conta dessa demanda, mais de um aparelho celular. Então eu focaria em gerar uma grande audiência no meu Facebook, gerar uma grande audiência no meu Instagram, e pensaria na possibilidade de gerar audiência também no YouTube, porque o YouTube hoje ele é a segunda rede de busca do Brasil. Então as pessoas vão no Google e depois elas vão no YouTube. E lembrando que são da mesma empresa. Então geraria também uma audiência no YouTube, né? A gente viu agora na eleição passada de 2018 YouTubers que viraram, não gastaram nada durante a campanha, justamente por quê? Porque eles tinham uma audiência muito grande, né? Então se você tem uma audiência muito grande, lembra do funil. Quanto maior a sua audiência, maior tende a ser o número de votos que você tem. Então, quanto maior as suas páginas, maior tende a ser o número de votos que você terá. E isso vai basear também de acordo com a afinidade que você desenvolver com o seu público, com a sua audiência, e também de acordo com a reciprocidade, ou seja, quanto mais valor você der a elas, quanto mais alinhado o seu discurso estiver com elas, mais elas tenderão a votar em você. Então, eu tenho certeza que se você começar a pensar nisso, começar a traçar estratégias para sua campanha baseado nesse funil de voto, você fatalmente será eleito em 2020.
Então, peço que vocês sigam essas dicas, coloquem em prática e depois me cobrem caso elas não dê certo ou a tática não dê certo. Eu tenho certeza que o número de, de votos, de audiência de vocês triplicará e aumentará exponencialmente.